Vamos reiniciar aqui a parte 2 com o maestro. O assunto é muito bom. É, é, o pastor Reverendo Elivan colocou ali, não, vamos ver a parte um, parte 2, parte 3. O assunto tá tão bom que é arriscado chegar nisso mesmo para o meu pastor. Mas é uma honra o maestro Gunnar Silvestre ter um conhecimento gigante na área da regência, na área da música coral, na área da música orquestral, no contexto da história da música ocidental. E ele tem essa referência muito boa para fazer esse comparativo, né, e trazer esse pensamento da música através das escrituras. Então, nós tivemos na primeira parte todo o procedimento histórico, traçando ali as tribos antes de Levi, as tribos no período Levi, depois do período Levi, até o Novo Testamento, para traçar a ideia de hoje desse procedimento da música aqui no nosso contexto, no nosso ambiente. Esperar o maestro entrar. Já está entrando já. Esperar o maestro mandar a solicitação. Oi, Robson. E aí, o maestro? Acho que Deixa eu eu... falei de... Acho que eu falei demais. Já vou pedir desculpa porque eu tô demorando muito na Maestro, resposta. deixa eu colocar aqui para botar o celular para carregar. Isso, Pois é, o meu eu já botei. pronto, botei agora. Não, eu estava falando aqui antes de você entrar. O assunto ele é muito gostoso. Hoje, nessa terça-feira, estamos tendo a oportunidade de ter esse banquete é, informativo, teológico e teórico da música ocidental dentro desse contexto da música através das escrituras. E aí, lhe devolvendo a palavra dentro da performática da regência, para dentro da ideia da música cristã nos tempos atuais e esse preparo que nós temos que dentro dessa performance, dessa desenvoltura que é necessário ter para um músico instrumentista, para um músico que utiliza a voz no coral ou no vocal solista, na regência e etc, etc, esse preparo que onde você estava trazendo para nosso conhecimento e agora na segunda parte. Então, eu tô falando demais. Você fica botando essas perguntas assim que exigem uma resposta longa. Essa questão da preparação que a gente estava falando, né? Certo. Da preparação técnica em favor do talento. Tem gente que acha que tem talento e não precisa se preparar. Na real é o contrário, né? Quanto maior o preparo, mais favorecido fica o talento. Então, eu expresso melhor quando eu estou treinado, né? Eu posso ter um talento musical brilhante, só que se eu não me preparar, meu corpo não responde. Às vezes minha mente até dá os comandos, né? Mas os músculos não obedecem. É o que eu estava falando de que faz tempo que eu não toco. Não adianta eu pegar o meu instrumento, o saxofone, um clarinete e sair tocando, querer sair tocando, porque muitas vezes meu cérebro vai comandar determinada ação e o músculo, porque não está treinado ou porque há tempo não treina, ele não vai obedecer. Então, isso acontece quando eu deixo de estudar e quando eu deixo de cantar também. O canto é importante e é preciso ser bastante cuidadoso com isso, porque a gente, até no meio profissional, acontece isso, de tratar o cantor como um músico menor, né? Não é músico, ele é cantor.
né? A gente tem os instrumentistas que são músicos e tem os cantores que não são músicos. Na verdade, É, isso é um lapso imenso, né? O cantor tem que ter um preparo sobre-humano, até eu diria. Não vou dizer sobre-humano porque não é, né? É a gente que se prepara mesmo. Mas o instrumento do cantor é ele mesmo. ele mesmo. O preparo vocal, não só vocal, intelectual, né? Respiratório, tudo isso influencia no resultado do cantor. Então, quanto melhor ele estiver preparado, melhor vai soar o resultado. Então, a pessoa canta, tem uma voz maravilhosa. Tem, pode ser que tenha, mas o preparo respiratório vai fazer diferença nas entradas das notas, nas saídas das notas, né? No fechamento de frases, na sustentação, o preparo intelectual e o preparo teórico, musical e de percepção vai fazer com que ele seja mais independente quando estiver cantando, né? Como o músico de coral que espera ouvir a nota do piano para poder cantar, né? Na verdade, se o músico é bem preparado, o cantor é bem preparado, é um músico preparado, ele não tem essa necessidade. Ele a Interessante. partir da primeira nota da peça dele, ele consegue cantar a Aí. peça inteira, né? Essa sua observação me veio à mente agora algumas frases que eu gosto muito de dizer ao coro aqui da Igreja Presbiteriana em Queimadas. Duas coisas. Primeiro, gosto logo de dizer assim que música não é dom que vai vir um raio do céu e todo mundo vai conseguir. Não. Música é dedicação, força de vontade, né? Dedicação, força de vontade e esforço. E, e outro ponto importante é que eu trabalho com o coral aqui em Queimadas para o coral entender que não pode depender do instrumento, porque nós já somos um próprio instrumento. Então, é importante até usar o contexto até filosófico do templo de Apolo, dizer, conhece-te a ti mesmo. Tá? É, Vamos usar esse ideia, você é o próprio instrumento, eu sou o próprio instrumento. Então, eu não posso, o instrumento ele tem que ser, não desvalorizando o instrumento, até porque eu sou instrumentista, mas o instrumento ele tem que ser o apoio e não a fundamentação principal. A voz tem que estar ali sustentada sem depender do instrumento. Até porque a gente também, dentro de um conceito mecânico que nós vivemos, eu já vi muitos corais de depender de um teclado e o teclado na hora acabou a energia, já depender de um playback, o playback não funcionar, e aí? exatamente. É, a gente está muito ligado à música instrumental, mas a música de igreja foi feita com base nos corais. Então, isso é uma escola que a gente tem, inclusive, aqui em Campina Grande, né? Quer dizer, aí em Campina Grande, que eu não tenho Campina. Mas a escola de música coral de Campina Grande é antiga, não é de hoje, né? É desde o maestro Nelson Matias e ganhou bastante força com a chegada do professor Vladimir Silva, né? É claro que a gente já tinha também o trabalho do maestro Lemuel, né? É verdade. Trabalhando em Campina, mas assim, a filosofia que Vladimir trouxe quando chegou para começar as aulas aí com a gente era muito dessa questão da independência vocal e da necessidade de que os coros tivessem musicistas, né? Que os cantores fossem músicos e que na verdade o são. Então, o ensino da teoria musical e da percepção musical para o coral, ou através até do coral, é muito importante. Eu posso ensinar música para o meu coral através dele mesmo, nos ensaios, com músicas em tonalidades factíveis, ensinando o que é tempo de nota, ensinando o que é intervalo, né? E devagarzinho ir dando alguma noção musical para esses coralistas até o ponto de que eles possam ter alguma independência, né? E essa independência é tão importante, facilita demais a vida do trabalho,
o trabalho do regente, inclusive, né? O resultado musical de um coral que é feito de cantores músicos, né? É muito mais rápido e talvez isso possa favorecer um resultado interpretativo, inclusive melhor, porque eu paro de trabalhar a leitura de nota para trabalhar a interpretação, né? Verdade. Então, é necessário que o coral se desenvolva na parte de teoria musical. Às vezes o corista não gosta, né? É. Ah, eu vou só cantar, então não vou Essa precisar parte de... de teoria, ou a parte de exercício vocalize. É um negócio que eu brigo muito, inclusive, né? Uma coisa que eu acho extremamente importante e a gente às vezes abole das igrejas. O cantor do coral tem que cantar com partitura, ele não tem que cantar com a página escrita, a letra da música só, não. Ele precisa da partitura. A partitura ajuda muito, inclusive, às vezes você já participou das cantatas de Natal que a gente faz lá em Campinas, na Assembleia de Deus, na Central. A gente promove a cantata todo ano e todo ano é um coral diferente. Claro que tem uma base de coristas que todo ano se inscrevem para cantar, mas a cada ano a gente fala para a comunidade, venha participar, venha cantar, você que tem vontade, venha cantar, certo? Agora ele não vai para um ensaio achando que não vai suar a camisa, não vai suar a camisa sim, né? E em parte, durante os ensaios, sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma noçãozinha de música, né? Uma noçãozinha de saltos, de intervalos, porque na verdade ele está lendo ali a partitura. Então, no primeiro ensaio é para ensinar a ler a partitura, não para ler a partitura, a parte musical mesmo, que não É tem nada de verdade. teoria, não tem como ler, mas a gente sabe que a gente tem que ler as palavras com as divisões silábicas que estão escritas lá para seguir os tempos das notas, né? Isso. Então, no primeiro ensaio eu preciso ensinar o que é retornelo, né? Eu preciso ensinar aonde está uma mudança de tom, eu preciso ensinar que uma figura demora Saltos. mais que a outra, eu preciso ensinar que a figura caminha para cima ou salta para cima conforme o desenho das bolinhas, ou elas Eu, para baixo. Então, essa noçãozinha básica já vai dizer para ele, tem alguma coisa nesse negócio, né? Dá para eu ter uma lógica, né? Eu sei que se eu tô com um grau conjunto, a nota tá próxima, eu vou saltar pouco, né? A diferença de uma nota para outra é menos distante do que eu tô com um salto de sexta. Ele não sabe o que é um salto de sexta, mas ele tá é um vendo que uma trabalho nota de está educação longe da outra. musical. A gente faz um trabalho de É. educação musical para eles, né? E começa com a questão de musicalidade, né? Com essa questão que a gente chama de musicalização, que a gente fala de musicalização infantil. Dá uma noção do que é para você, o que é seguir uma Verdade. nota, o que é uma nota longa, o que não é e tal. Não é a parte teórica com fórmulas de compassos, com tonalidades, modalidades, acordes maiores, menores, diminutas, nada disso. Mas ele precisa ter uma noção de se guiar. Se ele se interessar, fala, não, eu quero fazer isso, né? Eu quero aprender como é que faz esse negócio. Aí ele vai se inscrever na escola de música para aprender isso e tal. Mas eu poderia também, se eu tivesse um coral fixo lá, começar a ensinar teoria para o coral fixo, né? Pronto, nós temos 2 ensaios na semana, 3 ensaios na semana que seja. Um ensaio desse é percepção musical. E tem um material, no Brasil a gente tem pouco material, né, nesse sentido. Mas tem um material americano muito bom para 4 vozes, que é para ensinar teoria musical com o coro. É o coro dividido em 4 vozes, um livro todinho em dó maior, com notas longas, com graus conjuntos, para a pessoa ter noção do que é aquilo que se faz música com isso. Desde o início se faz música, né? Desde o início da teoria musical e da percepção musical dá para fazer música. Então, era importante que a gente tivesse esse ensino nos corais, porque senão, a todo novo projeto, eu tenho que fazer todo um retrabalho, né? Eu pego um coral, faço uma série de concertos com um repertório específico, ensino o repertório específico, o coro canta o repertório específico, beleza. Só que é um coro que não lê, certo? Certo. Fecho aquela série de concertos em 3 meses, beleza. Quando for
fazer um novo repertório, eu vou ter que montar tudo de novo, ensinar tudo de novo, porque aquele músico está cantando decorado, ele não está cantando lendo. Cantar decorado é importante? É, claro que é. Mas é muito mais importante também que ele saiba ler, né? Se ele lê a notação musical e canta, eu dou a primeira nota e ele já vai ter uma noção básica da música da primeira nota à última, né? Pelo menos uma noção mínima. Então, meu ensaio vai ser muito acelerado. Meu ensaio de leitura não vai ser 3, 4, 5, 6 ensaios para leitura das peças, né? Vai ser um ensaio de leitura, dois ensaios de leitura, e depois disso eu vou trabalhar nuances, interpretação, articulação, frase, né? Como é que eu vou trabalhar uma sílaba ou outra, né? Então, essa qualidade traz muita vantagem para a gente. Quando o cantor é tratado como músico, né? A gente não pode desmerecer o cantor. E ele não é menos inteligente, de maneira nenhuma, né? Inclusive, a música exige dele uma inteligência muito maior, porque ele precisa dominar o seu próprio corpo, no sentido de que ele canta ou ele precisa cantar afinado e a gente tá falando de música enquanto eu estou num instrumento de metal, por exemplo, um trompete onde eu tenho os pistos e vou tocar e vou ajustar a minha embocadura para alcançar determinados harmônicos, certo? O cantor não, o cantor tem todos os comas para trabalhar, né? Verdade. Eu posso ter uma, por exemplo, eu estou tocando, cantando com uma afinação baixa. Às vezes o Lá é o Lá, né? Em 440 e o cantor lá está cantando aquele Lá em 440, mas ele pode estar abaixo um poucos comas ou acima uns poucos comas, né? E isso faz toda a diferença. Quando ele tem noção musical, né? Ele consegue desenrolar isso de uma forma melhor. Tem um exemplo maravilhoso que é o grupo lá do Rio de Janeiro, grupo vocal Calilpe, do maestro Júlio Moretson, se não me engano, que trabalha esse negócio de sonoridade antiga e de afinação antiga também, né? Por isso que antes do carro bem temperado, né, a gente tinha que desafinar o instrumento todinho, ou reafinar o instrumento para determinada afinação. Verdade. Esse grupo trabalha dessa forma. Às vezes, ó, vamos usar a afinação tal. Então, vamos aquecer as vozes com aquela afinação, com aquele tipo de escala, com tal nota ou tal grau da escala um pouquinho aumentado. Então, isso faz diferença na vida do cantor, isso faz diferença na vida do regente, faz diferença na vida do resultado musical. Então, a gente monta a cantata natalina todo ano em 2 meses, certo? Só que eu trabalho com coro 4 meses. Por quê? Porque é um coro de leigos, né? E é um coro em que toda nova comunidade, ou todo novo ano, a gente abre a inscrição para toda a comunidade participar. Então, nos primeiros meses, eles vão ter uma noção, claro, vão ser ensinados numa noção mínima musical, né? Uma noção mínima de entendimento e de notação e de movimentação, eles vão saber ler as bolinhas, para onde vão, para onde vai, onde demora mais, onde demora menos, mas ele não é músico, né? Ou a maioria deles não são músicos, então a gente vai ter que ter um cuidado para esse ensino, né? Com coro fixo, não. Se você pega um coro fixo de leigos, você pode ensinar música para eles através do próprio coro. A gente tem material para isso, né? Verdade. O interessante é porque no coro, ele sempre tem as pessoas que flutuam, porque o coral dentro da igreja, isso é normal, mas sempre tem uns fixos, né? E esses fixos, eles, ao longo do tempo, com o crescimento e o amadurecimento da educação musical, eles são os monitores Sim. empiricamente dentro do coro. Isso ajuda muito. Eu Eu tenho essa vou. oportunidade, dessa experiência com pessoas que tá ao longo do tempo, desde o início, e com o tempo está sendo trabalhado, está tendo aquele crescimento e aquele amadurecimento empírico e instrutivo, né, da educação musical, e vai auxiliando os demais, ou seja, é como se fosse um monitor dentro do coral, vai se criando vários monitores dentro do coral ao longo do tempo, isso Robson, ajuda. eu acho que o serviço do monitor é importante. Por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de Campina Grande muito trabalhando muito com a música coral, certo? A gente tem muitos cantores
que são bons solfegistas, né? Solfejam muito bem. E essas pessoas dão muito certo em coral, certo? Eu posso ir lá contratar um quarteto vocal para entrar no meu coral de igreja e sustentar lá, seus arrimos que a gente chama de arrimo de naipe. E Isso. eu posso ter também com o tempo as pessoas com mais experiência, que trabalharam mais tempo dentro do coral e que já estão acostumadas mais com a técnica do regente, que o regente de coral está mais preso ao coral do que o regente de orquestra, né? Vivencia mais aquela comunidade. Então, às vezes ele já conhece os tiques do maestro, já conhece mais ou menos os gostos e tal, ele sabe mais ou menos como ele vai fazer. Então, você vai ter os arrimos de naipe, certo? O que não é bom, né? É bom assim, na prática, para o regente, a facilita, porque os outros não são músicos, né? E, Mas cria uma dependência também. No dia que você está sem aquele baixo, pronto, acabou seus baixos, né? O dia que você está sem aquele barítono, acabou seus barítonos, certo? faltou o tenor Aquela, que segura o naipe. aquela contralto que sustenta o contralto do começo ao fim e as mulheres outras ficam só se apoiando na voz dela para cantar atrás, né? Se você não Ó, tiver ele, não tiver o piano, pronto, acabou seus contratos. Então, lá no coral da Congregacional, que é o que eu dirijo agora, eu bato muito nessa tecla também. Não dependa de quem está do seu lado. Não dependa, faça a sua parte, né? Porque você está indo no coral há quanto tempo? Você teve aula de teoria musical, você foi ensinado por outros maestros como o Jeter, Geonai, que que está hoje fazendo mestrado fora e tal, e já trabalhou toda essa parte de teoria com eles. Eu falo muito, rapaz, faça a sua parte. Você aprendeu para ser independente, não para depender do fulaninho que está do seu lado, certo? Porque o dia que o fulaninho falta, eu posso cantar com um coral, com 8 cantores, e ter o coral funcionando plenamente, né? Eu tenho microfones lá de captação no púlpito, e você sabe lá que o púlpito favorece, né? A acústica tem uma é, conchazinha e tal. Dá para fazer música coral com um coro de câmara, né? Com 8 vozes cantando e fazendo um negócio bem feito de primeira, certo? Se essas pessoas forem independentes, não dependerem uma da outra para fazer som, certo? Quando eu tenho um corpo de cantores que não é músico, aí eu tô fadado a ter esses problemas, né? Problemas de repertório mesmo. Se a gente falando da vivência de igreja, do dia a dia da música de igreja, eu posso ter um coral excelente na igreja quando eu estou com ele completo. E ter ele desfalcado, ruim, né? Não funciona. Funciona se todo mundo for músico e todo mundo cantar do começo ao fim, sabendo suas notas, sabendo suas entradas. Aí eu posso usar um madrigal e ter um efeito maravilhoso, né? Aí, do contrário, falta uma pessoa, pô, eu tenho que escolher outro repertório em cima da hora para o pessoal cantar porque fulano faltou. Aí é você ser refém do coro, né? Aí para o maestro ser refém é muito fácil, ele se deixar ser refém, né? Então corre esse risco do maestro se deixar refém. interessante. Para você ver, ó, a, a tamanha responsabilidade que o músico, performance, instrumentista, ou coro, ou cantor, solista, ele tem dentro do seu arcabouço pessoal de comprometimento com a técnica e com o ambiente espiritual. A técnica no ambiente espiritual. Claro. A Né? gente está falando, Porque a gente já citou isso hoje, né? interessante, porque se somos canais da palavra através da melodia, você traz a luz aos nossos corações da informação e do conhecimento que existe todo esse procedimento de competência de cada um da gente para poder levar a palavra pela que você falou logo no início, da tamanha responsabilidade que é a música na igreja. A gente tem uma responsabilidade. É, Eu passei anos e anos, eu passei 4 anos e meio, 5 anos na UFCG, e meu amigo, eu acho que não 99 estava, eu saía deprimido. Se eu fizesse 99%, eu estava deprimido. Era um concerto, era um arranjo, era uma harmonia, era um.
E mas a a, gente tem essa ideia de que o músico se cobra também. A gente se cobra bastante, né? é porque a gente A é gente se cobra perfeccionista por bastante. natureza, né? A natureza da gente É, é ser perfeccionista, eu, né? eu, eu citei aquela entrevista com o pianista Nelson Freire, né? Que está no trabalho de mestrado da menina lá da UNB. E É, ele fala isso, né? Ele fala assim, das minhas performances, olha só, Nelson Freire, né? Das minhas performances, 98% eu saí insatisfeito. mesmo. Rapaz, a, a gente busca em arte, a gente pode dizer isso talvez, que a gente busca em arte um estado de perfeição, que ele nunca vai chegar, né? Ele não existe. Ele é utópico. Eu procuro sempre o melhor e sempre eu acho uma aresta que precisa ser tirada, né? E quando a gente está falando da música coral, a gente também tem essa relação com a palavra, né? Na igreja, como a gente está falando, e fora da igreja, tem esse trabalho da palavra. Se a gente for falar da música de Bach, por exemplo, muitas palavras que estão nos textos, elas estão enfatizadas musicalmente de alguma forma, né? Tem toda uma simbologia musical escrita nas partituras e que às vezes eu não considero, certo? Eu estou preocupado ou demais com a entonação, com a harmonização, com a afinação, e eu tenho que me preocupar, é claro. Mas quando eu estou falando de canto, né, a música tem que favorecer a palavra. Por exemplo, me irrita muito um coral que não é inteligível, né? Você rege o coral e o coral canta um monte de certo? E você não entende as sílabas, você não entende os textos, você não A entende as dicção. sílabas tônicas, você não entende a dicção, você não entende o que eles estão falando, certo? A sonoridade é extremamente importante. Claro que é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas para o coral, a palavra é importante, certo? A palavra é extremamente importante. Então, ah, o foco tem que ser transmitir algo que foi escrito para ser transmitido, né? Senão não tinha letra, certo? Então, Verdade. Bach era muito cuidadoso com isso, né? E hoje a gente nem vê tanto cuidado assim com as músicas que a gente vê no meio evangélico, né? Com o povo cantando aí, independente de que nota cai a sílaba tônica, certo? Independente de que acorde cai uma sílaba tônica, e tudo isso faz diferença, né? Entre eu cantar Jesus e cantar Jesus, tem toda a diferença. Jesus não é Jesus, eu sinto muito, não é? Entende? Então, quando eu escrevo música, quando eu componho música, eu tenho que pensar na tonicidade da palavra, tenho que pensar na riqueza da palavra, tenho que escrever ou pensar perfeitamente, o máximo possível, em como aquilo vai soar, certo? Tirar cacofonias, né? Ter um texto coeso, ter um texto, no nosso caso, obediente à teologia bíblica. Então, tem todas essas questões para enfatizar. E aí, quando eu estou regendo, que eu já estou interpretando isso, eu quero que o coral, claro, sinta essa parte do texto, né? Se você está falando para uma orquestra, isso não importa, muitas vezes, né? Importa para você enquanto regente, mas o músico não quer saber, ele quer tocar a nota certa, quer fazer música, quer soar com a frase musical e tal, beleza, massa. Mas o coral, ele gosta dessa conversa, né? E ele é importante para ele saber o que que ele está cantando, por que que ele está cantando, o que que ele vai enfatizar, qual é a nota que ele vai enfatizar, por que ele vai enfatizar determinada nota e por que não outra, né? Ah, por exemplo, existe um contexto atrás da música de igreja que a gente chama de hinologia, né? É a história da composição dos hinos ou dos compositores dos hinos. Então, essa história da a hinologia faz toda a diferença para o resultado musical que o coral vai aplicar ou não. E eu posso dizer isso, ensinar isso no ensaio, certo? Eu posso explicar em que contexto aquela música foi escrita, por que que foi escrita,
O que que aquele compositor estava passando naquele momento? Existe um relato disso É ou não muito existe? Qual é a situação? Qual é o contexto? Por que que essa palavra é mais importante que outra? Ou por que que ele usou uma, um modalismo e não um tonalismo? Certo? Qual é o motivo? Qual é o interesse dele? Né? Por que que ele escreveu? Por exemplo, a gente tem um compositor muito importante aqui, que Batista, né? Que é Ralph Manuel. Ralph Manuel escreveu um aleluia maravilhoso, lindo, né? Só de aleluia, 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 né? Sem aqueles problemas de mudar a sílaba tônica, certo? E eu ouvi uma música dele essa semana, no final de semana, eu fui aqui na Igreja Memorial Batista de Brasília, a principal aqui, e ouvi uma música de Rafa Manuel com um coral cantando uma música modal, certo? Por que que ele fez música modal? Qual era o contexto, né? Em que Brasil ele estava, né, para estar escrevendo música modal, né? A mesma coisa a gente pode falar de Nelson Matias, né? A mesma coisa a gente pode falar de outros compositores. Tem um compositor batista muito importante também, que eu não estou lembrado o nome agora. Inclusive é um trabalho final do TCC de Ulisses, né? Tem a ver com esse compositor, que eu não estou lembrado o nome. Que ele compôs, toda a música que ele tinha essas tonalidades, essas modalidades que a gente usa na música do Nordeste, né? Ele usava muito o mixolídio e o lídio para fazer suas composições para canto de igreja, né? Para canto coral dentro da igreja. Então, isso é muito importante, ter a ideia e por que que aquilo era feito, em que contexto aquilo era feito e por que aquilo era feito. Então, eu vou saber que notas precisam ser enfatizadas, que momentos precisam ser enfatizados, quais são os trechos da música que merecem um maior cuidado, que terminações merecem cuidado, que terminações que eu estou fazendo que não deveriam existir também. Então, tudo isso tem a ver com treino, né? Com treino, com conhecimento e com o estudo que o maestro tem que ter no preparo, né? Um preparo prévio para um ensaio. Ele não vai chegar no ensaio do nada, né? Ah, vim pro ensaio, me dá a música aí. Então, não é assim que funciona, né? É verdade, concordo plenamente. É um assunto enriquecedor para o nosso convívio musical dentro da igreja. Maestro, eu só tenho que agradecer e todos os que estão nos ouvindo e todos os que vão poder ouvir, né, porque essa vai ficar registrado. Só É temos que isso aí. agradecer, maestro, por sua disponibilidade, por seu conhecimento, Que por sua isso. ajuda, por tudo que você já fez, Eu, particularmente por mim. Eu só tenho que agradecer pelo que você já fez por mim, é, é, nesse ambiente musical, nesse ambiente de irmandade, de parceria. Eu sou grato a Deus por ter um conservatório chamado Gunnar Silvestre na minha é vida. isso, rapaz. Eu, Eu só eu que tenho que fico agradecer a honrado. Deus e que Deus abençoe você e sua família, sua esposa Paulinha, que ela está aqui. Eu vou dar uma colher de chá para você dar mandar um abraço para ela, para não arrumar uma confusão com ela de quando voltar. Né? Que ela está aí nos ouvindo. Mas E olha, que Deus te abençoe aí em Brasília, né, na amém. sua peregrinação aí. E, e brevemente eu quero estar novamente aí na ativa com você, porque eu preciso me reciclar. Vamos lá, eu que agradeço. Para mim foi uma honra participar de um tema tão importante e instigante que é a Bíblia nas Escrituras, né? Agradeço todas as pessoas que participaram, acho que foi legal. A gente tem muita coisa para falar e aprofundar na questão dessa relação música e Bíblia, mas aí a gente não pode ser tão genérico, a gente teria que parar para escolher um temazinho desse monte de tema que a gente falou e esmiuçar, e isso é conversa para outras oportunidades. Mas Deus abençoe a sua iniciativa, eu gostei demais, mando um abraço para sua família também, acho muito legal o seu trabalho, gosto do seu trabalho, por isso que eu te chamo tantas vezes para te perturbar, para tocar e para a gente fazer alguma coisa juntos e tem sido muito bom, tem sido uma bênção e para mim foi uma alegria participar. Muito obrigado pelo convite.
Foi, valeu, meu maestro. Que Deus te abençoe. Um Amém. cheiro. Ô, tchau, tchau.